no Canal 5, muito boa noite. É com muito prazer que estamos começando neste domingo, dia 16 de janeiro de 2011, mais um programa Ponto de Vista. No programa de hoje nós vamos falar com ele, que tem 36 anos, é sul-mato-grossense, nascido na cidade de Três Lagoas e está em Cuiabá há 18 anos. Engenheiro eletricista, casado, pai de 2 filhos, trabalhou na Rede Semate por 8 anos e desde novembro do ano passado vive, talvez, o maior desafio da sua carreira. Estou falando do engenheiro eletricista, Dr. Antônio Carlos Ventura Ribeiro, presidente da Companhia de Saneamento da Capital, a Sanecap. Dr. Ventura, muito boa noite. É um prazer ter aqui no nosso programa pela primeira vez. Boa noite, Onofre. Boa noite aos telespectadores. É um prazer estar aqui com você hoje. Qual que é a realidade da Sanecap hoje? Qual que é a realidade do serviço de água e esgoto da nossa capital, Dr. Ventura? A Sanecap hoje é uma empresa que tem uma arrecadação que gira em torno mensal hoje de 7,5 milhões de reais, o que lhe permite manter as suas despesas praticamente em dia, né? É uma empresa que consegue pagar as suas despesas em dia, porém a capacidade de investimento dela é muito limitada. Hoje praticamente há um empate. Claro. Não tem capacidade de investimento praticamente? Sim, praticamente nós hoje empatamos os custos versus a arrecadação. Essa é a realidade financeira hoje da Sanecap. É claro também que a gente tem que entender que a Sanecap hoje tem uma perda muito grande de volume de água. Hoje a Sanecap tem uma perda do que ela produz de 60%. Ou seja, só se arrecada 40% de tudo aquilo que ela produz e distribui de água. Exatamente. Se fatura. Porque ainda eu tenho, dos 80% ainda arrecado 80%. Ou seja, de 100 litros que eu produzo, eu consigo trazer para os cofres da empresa 32 litros, vamos dizer assim. Ou seja, eu tenho só 32% de eficiência hoje. Porque dentro daquilo que você fatura, ainda tem a questão da inadimplência. Ainda tem a questão de inadimplência. Então, hoje, de cada 100 litros, 32 eu consigo trazer para os cofres da empresa. A nossa gestão está muito focada nessa recuperação para que a Sanecap consiga, de novo, ter realmente capacidade de investimento. Não necessariamente a capacidade de investimento, pegar esse dinheiro e reinvestir, mas que você tenha a capacidade com esse dinheiro de pagar financiamentos ou de buscar dinheiro em outros setores, enfim, se você consegue trazer aí uma parcela, vamos supor, se eu conseguir pagar uma parcela de 2 milhões de reais por mês, eu consigo financiar 400 milhões, 500 milhões, ou seja, a capacidade de financiamento ao longo prazo. Nesses 3 meses que passamos lá, fomos buscar principalmente os locais mais problemáticos de Cuiabá com falta de água. A gente foi visualizar o porquê dessas faltas de água. 2 exemplos clássicos são os 2 projetos que nós lançamos agora sexta-feira com a participação do prefeito lá na Sanecap, que é atender a região leste, que é ali São João del Rei até o Pedra 90, e a região norte, que é a região que vai do Alto da Serra, Dr. Fábio. Vamos pegar o exemplo da região leste, que é ali a região São João del Rei até o Pedra 90. Ali tem uma perda naquela região de 80%. E também eu tenho lá o nível de arrecadação ainda mais baixo, em torno de 30%. Ou seja... 70% é inadimplência. Inadimplência. Então, quer dizer, ainda tem esse problema. O projeto realmente ressubstituir as redes, porque aí existe onde tem as falhas, né? A rede nossa, provavelmente também tem vazamentos e também, por alguns clientes não ter o próprio hidrômetro, também há o desperdício de água. A gente está entendendo que a perda, a gente não tem como levantar isso, porque eu não tenho macromedidores em cada local. A perda estaria nos ramais, na saída das adutoras para as residências e nas próprias residências, porque as residências não têm medidor. Então, o pessoal, às vezes, abusa um pouco do consumo. E também a minha própria rede, que já está uma rede um pouco mais antiga, às vezes não foi feita de forma padrão. Há também as gambiarras, as próprias gambiarras, o pessoal sangra a rede no meio do caminho. Nós lançamos lá na Sanecap os projetos para atender essas 2 regiões, que vai atender em torno de 26 mil clientes, ou 26 mil ligações. Nós vamos trocar os ramais e hidrometrar 100% dessa região. A gente entende que com isso a gente consegue estabilizar o consumo da região e, consequentemente, estabilizar
a fornecimento de água nesses locais. Mas eu creio que seja até uma exigência da própria FIFA a questão da universalização da água e do esgoto na capital, como a cidade sede da Copa do Mundo, né, doutor? Sim. É uma exigência da FIFA. É uma solicitação deles que a gente tem esgoto 100% e a universalização da água. Mas olha só, a Domitila do Alto da Serra, ela diz o seguinte, olha, muitas pessoas pagam as contas de água e não têm o serviço, Onofre. Não tem a água na torneira da casa. E outros não pagam e têm água e água em abundância, ao ponto até de desperdiçar. Por que isso acontece? E como isso pode ser resolvido? Que a gente vai atingir logo de cara com esses projetos, uma é a região do Alto da Serra, porque são as duas regiões hoje, vamos chamar assim, mais problemáticas em Cuiabá, os que mais, entendeu? Nós vamos fornecer água, mas nós menos vamos cobrar que se pague por ela. E regularizar também as gambiarras. É claro que existe aí existe dois tipos de gambiarra, entre aspas, né? É um que é feito em área que é regularizada, essa é muito tranquila, a gente pode chegar lá e regularizar a situação. Agora, existem áreas que são áreas de invasão. Essas áreas de invasão, hoje, a Sanecap tem um trabalho muito junto com o Ministério Público e com a Prefeitura, para que a gente consiga regularizar essas regiões rapidamente, ou se não conseguir regularizar, pelo menos tentar achar uma solução de curto prazo para que a própria Sanecap possa fornecer água. A área não regularizada de invasão, você não pode prestar esse tipo de serviço. O Três Barras também faz parte desse projeto que nós vamos fazer lá, que é de regularização. Nessa região, só para você ter ideia, a perda é de 75%. Ou seja, de cada 100 litros eu perco 75 nessa região. Também por hidrometração e por falha também na distribuição nos ramais, que nós vamos substituir. Entendemos que essas ações, a gente consegue estabilizar a água na região e consegue fornecer para todos. A ETA Tijucal, ela entrou em funcionamento com 300 metros cúbicos por segundo de produção. E ela foi produzida para 500, foi projetada para 500, mas aí tem que lembrar um pouco histórico. Ela estava dentro do projeto do PAC, houve aquele corte, a Sanecap assumiu a construção, a gente investiu, só que ainda existia alguns ajustes a serem feitos. Adequação de furculator. Hoje, terça-feira agora, da próxima semana, já está programada a instalação de 2 bombas nos últimos reservatórios. Hoje, a ETA Tijucal produz os 500 litros por segundo. Só não conseguimos distribuir os 300 litros os 500 litros por segundo, porque a gente está finalizando colocar 2 motores nos reservatórios. Aí a ETA Tijucal vai estar em pleno funcionamento. E quando estiver em pleno funcionamento, bairros, por exemplo, como Osmar Cabral, vão continuar sofrendo ainda? Como eu disse para você, o que acontece hoje? Você joga nesses bairros, o Cabral faz parte, São Osmar Cabral, São João del Rei, Jardim Fortaleza, aquela região. Coloca-se água no sistema, mas como eu falei para você, eu jogo 880 mil metros cúbicos naquela região e não dá conta. Então, quer dizer, a gente já fez os testes com as bombas para ver até onde vai. Então, quer dizer, não só a ETA funcionando com os 500 litros por segundo, a gente precisa regularizar essas regiões em termos de distribuição. Quanto custaria hoje para universalizar esse serviço de água e esgoto em Cuiabá, presidente? Foi uma das diretrizes quando nós assumimos a diretoria. A diretoria técnica agora da Sanecap está finalizando o estudo, até meados de fevereiro deve estar pronto. Esse estudo, ele contempla 100% de abastecimento de água e 100% de abastecimento de fornecimento de esgoto. Preliminarmente, o custo não é baixo. O custo vai ser aí, a gente está estimando aí algo na faixa de 700 milhões a 1 bilhão de reais. 1 bilhão? 1 bilhão para a gente conseguir colocar. Você tem que entender também que esses investimentos nunca são de curto prazo. Você trazer eles, né? Você, por exemplo, se você melhorar a sua arrecadação em 2 milhões, você pode buscar aí no mercado 400 milhões, 500 milhões para você pagar em 10 anos. Em 20 anos, porque esse fluxo de caixa lhe permite você buscar um financiamento de longo prazo. Mas para isso tem que faturar os 2 bilhões. Exato, para isso eu preciso melhorar a arrecadação da empresa sensivelmente. Tem que se tornar superavitária, não dá para ficar deficitária como está. Exatamente, o que a gente está procurando agora nesse curto intervalo de 2011 é realmente investir na recuperação dessas perdas, que nem eu disse para você, vai me trazer aí uma arrecadação adicional bastante significativa, e com essa arrecadação significativa e com os projetos na mão,
ou quanto vai custar para universalizar, nós vamos planilhar isso e vamos atrás dos financiamentos, onde tem BNDES, Funasa, a própria... Mas dá para sonhar isso para 2014, presidente? Se trabalhar forte, muito forte, e sem nenhum tipo de rompimento, vamos dizer assim, de uma linha de trabalho, eu ainda acredito. Mas existe outro problema, que é o quê? É o tempo para você executar as obras. Em 3 anos você consegue executar, mas você tem que trabalhar muito forte. A Sanecap é uma das únicas empresas, ou a única empresa no Mato Grosso que tem um laboratório que ela mesma faz os seus exames. Inclusive prestando esse serviço para o restante do estado. Então, assim, essas são observadas mensalmente e verificada a qualidade. Eu não tenho nenhuma informação ao contrário que está saindo com uma turbidez muito grande. Não, o problema não é, eu sei que muitas vezes não é a saída lá do reservatório. O problema é, de repente, rompe ali, né, uma rede, e aí a água acaba e pode fica aquele ar. Quando a água acaba e fica chupando só o ar, puxa a sujeira de uma rede que está estourada de repente. E aí, quando a água vem, impulsiona, joga aquela água suja para as torneiras. Pode ser. Por isso que eu anotei aqui Jardim Universitário. Eu vou pedir para a equipe ir lá fazer uma coleta da água para ver. Né? Que o correto nessas situações, até para o telespectador, é ligar no 115 e solicitar para o atendente que faça uma coleta de água no local. Hoje já existe uma priorização desse serviço dentro da Sanecap. Então, nós estamos preparando aí já... para o próximo mês, fazermos pelo menos equipes emergenciais para que a gente possa pelo menos solucionar e botar em dia as ordens de serviço que nós temos em aberto desses vazamentos. Que nem eu disse para você, hoje é uma prioridade da Sanecap combater as perdas. O Benedito do Jardim Vitória pergunta se a parceria da Sanecap e o IDEP irá continuar em 2011. O IDEP é uma UCIP, né, que presta serviço para a Sanecap. Só que existe um termo de ajuste de conduta que nos colocou na condição de não termos mais nenhuma UCIP dentro da Sanecap. Então, nós temos uma meta junto com o Ministério Público, através de um termo TAC, um termo de ajuste de conduta, em que nós teremos que desligar todos os funcionários que são do IDEP, da Sanecap. A previsão é que até junho esse desligamento ocorra. A ideia é, com esses novos investimentos que nós vamos fazer nas redes, é que a gente possa equilibrar isso mais um pouco. Talvez trazer 60% 24 horas e 40% estabilizado. Mas mesmo assim ainda há uma falta de produção de água que a gente estima em torno de 10% que nós vamos ter que resolver nos próximos anos. Primeiro, né, se você hidrometrar, com certeza vai medir o que você consumir. Né? Vai ter o hidrômetro serve exatamente para isso. Então, quer dizer, se não medir, provavelmente não vai se pagar, né? Quanto aos débitos antigos, nós apresentamos o projeto semana passada, devemos estar apresentando para o restante da sociedade organizada, a Câmara de Vereadores, enfim, todo mundo que participa. E nós temos um direcionamento que é até definido, né? Nós temos que cobrar aquilo que está na nossa carteira. É claro que nós vamos avaliar direito a melhor maneira de cobrar esses débitos passados. É claro que a gente tem bom senso também em saber até quando dá para cobrar ou se não dá. Enfim, a gente está ainda avaliando esse processo. Nós não temos ainda uma regra definida. A priori, por enquanto, nós vamos fazer sim uma cobrança desses débitos. Parcelá-los em longa data, mas renúncia de receita não é permitido como prestador de serviço público. A Rose, nossa amiga internauta, ela diz o seguinte: olha, se existe o hidrômetro que mede o consumo, por que alguns imóveis não têm esse hidrômetro e é cobrado pelo tamanho do imóvel? Porque a empresa não teve capacidade de hidrometrar, né? A verdade é essa. A verdade é essa. A verdade é que a empresa não teve condição de colocar o hidrômetro e aí aprovou na Câmara e os vereadores aprovaram cobrar por metro quadrado. Por metro quadrado. Isso é uma regra que foi aprovada e é cobrada assim. O que eu não concordo também, tá? Deixe bem claro. Ou seja, a meta para a Sanecap até final de 2011 é ter aí 55% de esgoto em Cuiabá e não resolver, mas amenizar muito bem o problema de água para 2011, que é o investimento nas regularizações
e separando 10, 15 milhões para nós resolvermos os problemas de pressão. Nosso muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, colocar-nos à disposição, né, até no nosso programa, o Estadão Consumidor, de segunda a sexta, nós tínhamos aqui sempre a vinda de um responsável da Sanecap para responder as reclamações. Queremos abrir esse espaço também à empresa, se for assim se interessar. É só deixar bastante claro que a Sanecap, a nossa meta é realmente realizar tudo isso que a gente acabou de falar e não vamos medir esforço para que isso aconteça, né? Regularizações, tentar levar recursos para dentro da Sanecap para que a gente possa atender a população a contento.